Foi. Boa tarde, meu nome é Renan Souza Ribeiro, em minha parceria de equipe Joyce Ferreira de Oliveira, e a gente vai falar sobre as ligações químicas e as funções orgânicas. Para começar, o que é uma ligação química? As ligações químicas são as interações que ocorrem entre os átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: covalentes, metálicas e iônicas. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilizar-se eletronicamente. Esse processo é explicado pela teoria do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar a estabilidade, precisa ter na sua camada de valência 8 elétrons. A teoria do octeto não é a única que vai explicar a ligação química, mas ela é a mais abrangente, ela é a que vai ter ser abordada em mais casos. Por isso, é a que a gente vai falar aqui hoje. Então, a regra do octeto. Proposta por Newton Lewis, essa teoria afirma que a interação atômica acontece para que o elemento adquira a estabilidade de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons em sua camada de valência. Para isso, o elemento doa, recebe ou compartilha elétrons de sua camada mais externa, realizando, portanto, ligações químicas de caráter iônico, covalente ou metálico. Isso aí vai depender de como o elétron na camada de valência vai agir. Os gases nobres são os únicos átomos que já possuem 8 elétrons na sua camada mais externa. É por isso que reagem pouco com os outros elementos. Aqui eu vou falar sobre a distribuição eletrônica dos gases nobres. Um gás nobre ele é considerado nobre porque eles interagem muito pouco com outros elementos. A maior parte disso é devido a eles já serem uma espécie estável. Por isso que eles são nobres, eles não se misturam. Eles já são estáveis por si só. Aqui o hélio ele é o único que vai fugir dessa regra, que ele se estabiliza com 2 elétrons só na sua camada de valência. Mas aqui, ó, se a gente for pegar o neônio, por exemplo, ele fica com 2s2, 2p6. Aí se a gente pega o argônio, ele também tem 3s2, 3p6. O criptônio, 4s2, 4p6. Todos eles com 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que a regra do octeto ela não é fechada. Existem também as expansões do octeto, que acontecem principalmente com o fósforo e entre o enxofre, que são átomos relativamente grandes e possuem um subnível D. Nesse caso, o átomo comporta mais de 8 elétrons em sua última camada. Eles vão se estabilizar, o fósforo, se não me engano, é com 10 elétrons, e o fósforo e o enxofre, se não me engano, são com 10 elétrons. E também tem a contração do octeto, que é quando eles se estabilizam com menos de 8. Esse daqui, no caso, é o caso do hélio. O hélio vai se estabilizar com 2 elétrons. Vamos lá. Ligações iônicas. Uma ligação iônica, também conhecida como ligação eletrovalente, ocorre entre os positivos, são os cátions, e os negativos, que são os ânions, em razão da força de atração eletrostática existente entre eles. Acontece principalmente entre metais e elementos muito eletronegativos. A metais e hidrogênio são os dois mais eletronegativos da tabela. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons. Vamos lá, o metal ele perde elétrons. Se você perde uma carga negativa, você vai ficar mais positivo. Então eles são cátions. E os ametais e hidrogênio ganham elétrons. Eles estão ganhando elétrons, então eles estão ficando mais negativos, eles se tornam ânions. Lembrando que é mais comum na ligação iônica se juntar metal e ametal. Metal e hidrogênio são algumas poucas exceções, mas também pode acontecer. Aqui um exemplo de ligação iônica. Ligação iônica entre o sódio, que é o Na+, que é um metal, e o cloro, que é o Cl-, que é um ametal, na qual o sódio doa um elétron para o cloro. Aqui é o caso, o sódio perde um elétron, ele é um metal, o metal perde o elétron, e o cloro, que é o ametal, ele ganha esse elétron. Aqui eles estão compartilhando esse elétron, mas eles estão ligados. Nesse caso, é a questão da eletronegatividade, que a gente já viu, né, em assuntos anteriores. A eletronegatividade é a força que uma substância tem de ganhar elétrons ou de perder elétrons. Quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo. Aqui também tem as... Cadê aqui? Aqui, ó. Compostos iônicos são duros e quebradiços, possuem alto ponto de ebulição e fusão e conduzem corrente elétrica quando estão em estados líquidos ou diluídos em água. Nesse caso aqui, a gente pode ver esse exemplo no assunto anterior, que a gente falou sobre eletroquímica. Quando você vai fazer uma eletrólise, geralmente se mistura sal na água. Por quê? Porque quando você faz uma mistura
entre uma ligação iônica e água, ela vai se tornar mais, ela vai conduzir a eletricidade mais facilmente do que se fosse água pura. Isso é só uma curiosidade para juntar com o conteúdo que a gente viu no último trabalho. Ligações covalentes. As ligações covalentes acontecem pelo compartilhamento de elétrons. Em virtude da baixa diferença de eletronegatividade entre os elementos ligantes, eles não doam ou recebem elétrons, mas compartilham pares de elétrons em sua camada de valência, para assim ficarem estáveis de acordo com a regra do octeto. A ligação covalente pode ocorrer entre os seguintes elementos: hidrogênios, ametais e semimetais. Nesse caso, são os que a gente viu antes. Eles são os que vão... Eles são mais... tem uma... qual é o nome? Uma eletronegatividade parecida. Por isso, eles não vai um não vai perder e um não vai ganhar. Eles vão compartilhar esses elétrons. Aqui, ó, a diferença de eletronegatividade entre os ligantes determina se a ligação é polar ou apolar. Aqui, covalente apolar. Aqui, ó. A polaridade das moléculas pode ser visualizada quando a substância constituinte é submetida a um campo elétrico externo. Nesse caso, se a gente for passar uma corrente elétrica por eles. Aqui, ó. Se as moléculas se orientarem na presença desse campo, ou seja, se ela for atraída de um lado para o outro, significa que ele é polar. Do contrário, eles são apolares. Nesse caso aqui, a gente pode ver os elétrons. Se você colocar um campo elétrico próximo dele e ele for polar, quem que tem menos elétrons vai ser atraído para um lado e quem tem mais elétrons vai ser atraído para o outro. Enquanto a polar não, eles continuam estáveis, no caso da presença do campo elétrico. Ligações metálicas. Esse tipo de ligação acontece entre os metais, formando o que chamamos de ligas metálicas. A característica diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação dos elétrons, o que explica o fato dos materiais metálicos no estado sólido serem ótimos condutores elétricos e térmicos. Vamos lá, para falar da ligação metálica, a gente precisa falar sobre a teoria das nuvens eletrônicas. Também denominada teoria do mar de elétrons. A teoria da nuvem eletrônica determina o fluxo de elétrons. Nas ligações metálicas, ocorre a liberação de elétrons que formam cátions, cargas de íons de carga positiva, e são chamados de elétrons livres. Em outras palavras, os elétrons mais externos, uma vez que estão mais distantes do núcleo do átomo, movimentam-se livremente, formando uma nuvem ou um mar de elétrons. Vamos lá. Como a gente já viu aqui na ligação iônica, os metais, eles têm a maior possibilidade de se tornarem cátions. Se eles vão se tornar cátions, eles vão perder o elétron. Se você junta dois metais para fazer uma liga metálica, significa que várias substâncias vão perder esses elétrons. Quando eles perdem esses elétrons vão ficar numa espécie de mar. Eles não perdem, o elétron não desaparece. Ele vai começar a agir em toda a substância. Por isso que uma liga metálica, elas são bons condutores de eletricidade. O que conduz a eletricidade num fio de cobre é os elétrons. A carga vai se movimentar por eles. Por isso que ele conduz melhor eletricidade e calor. Esse modelo confere a propriedade de maleabilidade e ductibilidade dos metais. Esses elementos correspondem a um conglomerado de átomos neutros e cátions imersos numa nuvem ou mar de elétrons livres, formando assim as ligações metálicas. Essas mantêm os átomos unidos por meio de um retículo cristalino. Esse retículo cristalino é o que vai dar a ductibilidade e a maleabilidade das ligações metálicas. Aqui é um exemplo de ligação metálica. Nesse caso, a gente tem um sódio metálico, que é vários sódios se juntando num arranjo. Nesse caso, os elétrons do sódio, eles são todos livres, passeando entre esse arranjo. Por isso que ele conduz bem a eletricidade. Bom, eu vou estar falando agora sobre as funções orgânicas. Então, basicamente, o que são funções orgânicas? Elas são determinadas pelas estruturas e elas agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. Esses compostos, eles são formados por átomos de carbono e, por esse motivo, eles também são chamados de compostos carbônicos. As semelhanças dos compostos orgânicos são resultado de grupos funcionais que os caracterizam e nomeiam a substância de forma específica. Pode passar. Eu vou estar falando agora sobre as principais funções orgânicas. E, para começar, os hidrocarbonetos.
que eles são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Né? A primeira função orgânica a ser demonstrada nessa tabela é o alcano, que ele é formado por ligações simples e tem por sua fórmula geral CnH2n mais 2. Aí está o exemplo. O alceno, que ele tem a presença de uma ligação dupla. Veja que o primeiro ele só tinha ligações simples, agora já vem uma ligação dupla. A fórmula geral dele é CnH2n. O alcadieno, que tem a presença de duas ligações duplas. E a fórmula geral dele é CnH2n2. O alcino, que tem a presença de uma ligação tripla. Como vocês podem ver aí, já começa a ter ligações triplas. Antes vinham com ligações simples e ligações duplas. O ciclano, que ele é composto cíclico com ligações simples, também está aí demonstrado no exemplo da tabela. E o aromático, que é o último da tabela dos hidrocarbonetos, que é o anel benzênico. E ele possui fórmula geral variável. Pode passar. Agora eu vou estar falando sobre as funções oxigenadas, né? As funções oxigenadas, elas possuem átomos de oxigênio na cadeia carbônica. A primeira função orgânica oxigenada é o ácido carboxílico, que ele tem um radical carboxílico ligado diretamente à cadeia carbônica, como vocês podem ver demonstrado na tabela. O álcool, que ele é a hidroxila ligada à cadeia carbônica, também está demonstrado na tabela. O aldeído, que é a carbonila ligada à extremidade da cadeia carbônica. A cetona, que é a carbonila ligada a duas cadeias carbônicas. O éster, que é o radical éster ligado a duas cadeias carbônicas. O éter, que é o oxigênio de duas cadeias carbônicas. E, por último, da tabela das funções oxigenadas, tem o fenol, que é a hidroxila ligada ao anel aromático. Pode passar. Agora eu vou estar falando um pouco sobre as funções nitrogenadas. O que são funções nitrogenadas? São as funções que possuem átomos de nitrogênio na cadeia carbônica. A primeira função orgânica deste grupo é a amina, que ela possui 3 fases e uma aromática. A primeira fase é a primária, que ela tem o nitrogênio ligado à cadeia carbônica. A secundária é o nitrogênio ligado a duas cadeias carbônicas. A terciária é o nitrogênio ligado a 3 cadeias carbônicas. E a aromática, que é o radical amino ligado ao anel aromático. A segunda função orgânica do grupo das nitrogenadas é a amida, que ela tem um radical amida ligado à cadeia carbônica. E o nitrocomposto alifático, que é o radical nitro ligado à cadeia carbônica. E o aromático, que é o radical nitro ligado ao anel aromático. E a nitrila, que é o radical nitrila ligado à cadeia carbônica. Pode passar. Vou estar falando agora sobre as funções halogenadas, que são as que possuem átomos de cloro, flúor, bromo ou iodo na cadeia carbônica. A primeira função orgânica do grupo das funções halogenadas é o haleto de alquila, que é o halogênio ligado à cadeia carbônica, e o haleto de arila, que é o halogênio ligado ao anel aromático. Pode passar. Agora eu vou estar falando sobre a nomenclatura, né? A nomenclatura IUPAC, que é da União Internacional de Química Pura e Aplicada, foi criada para auxiliar o estudo das funções orgânicas. Em resumo, os nomes obedecem a uma regra de formação que consiste na utilização de um prefixo, uma palavra intermediária e um fixo. O prefixo, ele traz a indicação do número de átomos de carbono. Como, por exemplo, 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex, 7 é hept, 8 é oct, 9 é non e 10 é dec. O intermediário, ele traz a indicação de tipo de ligação entre os átomos. Quando são ligações simples, ele tem um intermediário de an. Quando são duplas, intermediário de en. Duas duplas, de en. Tripla, in. Duas triplas, de in. Uma dupla e uma tripla, enin. O sufixo, ele indica qual é a função orgânica. Ou seja, o ácido carboxílico, ele vai ser oico, o álcool vai ser ol,
O aldeído vai ser al. A cetona vai ser ona. O hidrocarboneto vai ser O. Então, o prefixo é o número de carbonos. 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent, 6 é ex. O intermediário dá o tipo de ligação, se é ligações simples, duplas, triplas, uma tripla, duas triplas, e assim vai. Então, para finalizar, eu vou estar falando um pouco sobre as funções inorgânicas, né? E o que seriam as funções inorgânicas? Elas são todas as funções que elas não se enquadram dentro dos grupos das que eu apresentei aqui hoje. Ou seja, aquelas que elas não têm uma derivação do carbono. E a química orgânica, ela estuda os compostos formados pelos elementos da tabela periódica. E essas funções inorgânicas, elas são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. É um dos últimos. Mas antes de começar, temos, entre outras coisas, orgânico, são dados. Renan, para. Oi. Tá Esse aqui é travando, química? não tá funcionando. Como assim não tá funcionando? Não aparece aqui na gravação. Ah, fudeu, né? Calma aí. Deixa eu ver só. Não, pior que isso aqui não é o nosso assunto. Aqui é química orgânica, ele tá falando dos caras que inventaram a química Ai, orgânica. Deus. Ó, Ureia. eu vou editar esses 16 minutos e mandar esses 16 minutos mesmo. É o quê? Eu vou editar os 16 minutos e mandar assim mesmo. Não, Vai. pode ir? Pode. Like. Então, esse vídeo que a gente mostrou é para porque os desenhos, eu acho que os desenhos ajudam a fixar mais, deixar a matéria mais clara na cabeça, já que química orgânica
é um assunto bem complicado pela quantidade de termos que tem. Cadeia aberta, normal, saturada, fechada. É muita coisa, ligação sigma, ligação pi. Então, eu espero que com esse vídeo tenha ficado mais fácil para a compreensão do que Joyce falou aqui agora. Então, é isso. Boa tarde e valeu. Pode terminar, Joyce.